Não é pelos dons exercidos na igreja, não é pela aparente santidade no ajuntamento, não são pelas palavras bonitas ao orar, são pelos frutos. Irmão, vou dizer de novo, frutos de cristão são reconhecidos fora da igreja. Eu quero ler mais um texto. Você gosta da Bíblia? Amém. Amém? Então vamos ler mais um pouquinho. Volta lá para Hebreus 10. Quer ver? Ainda falando a respeito dessa transformação que ocorre na mente em primeiro lugar. Hebreus 10, versículo 15. Diz quase que a mesma coisa do que a gente leu aí em Hebreus 8. Mas ele completa com uma frase muito linda, porque ele diz assim, Hebreus 10, versículo 15. Vamos ler o 15, 16 e 17. Diz assim: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, aí porei as minhas leis, de novo, em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos, na mente. E ele ainda acrescenta, versículo 17, e aí, companheiro, diz Deus, jamais me lembrarei dos seus pecados, jamais me lembrarei das suas iniquidades. O escritor aos Hebreus está dizendo, olha, quando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo for plantado na sua mente e no seu coração, passado vai ser passado. O passado vai ficar para trás de uma vez por todas. Irmão, o que eu fiz de errado já não importa, importa o que eu farei de certo debaixo da graça de Deus. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. E tem mais, aquele que hora ou outra joga o passado na nossa cara, irmão, digo sem medo de errar, é porque ainda não teve a sua mente mudada pelo novo pacto, pelo novo concerto que vem através de Jesus Cristo. Digo sem medo de errar. Romanos 12. Falei que ia ler mais? Vamos ver lá. Romanos capítulo 12. Está claro para você? Diga amém. Amém. Então tá. Romanos 12. São dois versículos que a gente conhece quase que de cor. Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim, Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com razão. Você serve a Deus porque você quer, com inteligência, com sabedoria. É o que ele está falando. Verso 2. Só que é o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, do vosso entendimento, para que aí sim, quando a sua mente for renovada e o seu entendimento também for renovado, você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando, gente, vou explicar. Não se conforme com o mundo. O mundo tem uma forma. Não tome a forma do mundo, mas se preocupe. Ele diz uma palavra-chave aqui, né? Ele fala, transformai-vos. Já disse aqui, vou dizer de novo. O apóstolo Paulo não disse, tem muita gente que interpreta esse versículo de maneira errada. Porque às vezes as pessoas dizem, não, olha, não, a gente não pode se conformar com o mundo, e a gente tem que transformar esse mundo. Aleluia. Não, não é assim. Não é o que Paulo está falando. É um discurso triunfalista, é muito bacana, muito bonito, mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 12, verso 2. Ele diz, não se conforme com o mundo, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos. Se fosse no singular, ele diria, companheiro, transforme-se. Mude. Mas de que maneira? Pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, transforme a sua vida, ou transforme a sua mente pela renovação do entendimento. Mudança de mente. E aí, irmão? Pode mudar a roupa. Bacana. Muito bem. Pode deixar o cabelo crescer também. Legal.
Pode deixar de raspar a perna, a axila, não é legal. Mas se quiser, fica sussa, vai lá. Pode aprender o evangeliquez também, bacana. Pode fazer tudo isso e muito mais, irmão, mas se a mente não for mudada pelo Evangelho de Cristo, vai ser só, sei lá, um crente feio. E talvez não tão cheiroso como deveria. Vai ser apenas alguém que vende uma imagem dentro da igreja e fora dela às vezes é pior do que o ímpio. Uma farsa, né? Irmão, digo sem medo de errar, Deus tem vergonha de quem mexe no exterior, mas no seu interior continua exatamente o mesmo. Vergonha, simples assim. Lá em Lucas 19, perceba só como é que, quando a transformação é verdadeira, a gente vê nas atitudes, no interior em primeiro lugar, e nas atitudes também, de quem é servo de Deus, ou quem decide ser servo de Deus. Lá em Lucas 19, conta a história do baixinho Zaqueu, né? Você conhece a história? Zaqueu, Jesus vai passar, mas eu sou baixinho, ele vem com uma multidão. Jesus estava sempre, né, sendo perseguido, no bom sentido, por uma grande multidão. Zaqueu o que faz? Sobe na árvore. Vê Jesus e no meio de todo aquele alvoroço, no meio de toda aquela multidão, enxerga Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar na sua casa. O baixinho Zaqueu desce, tem um encontro agora fisicamente com Jesus. Eles vão para a casa de Zaqueu. Jesus não somente entra na casa de Zaqueu, mas entra também na mente de Zaqueu. O Evangelho de Cristo domina a mente de Zaqueu. Sabe como é que eu cheguei nessa conclusão? Só em um versículo. Quer ver? Lucas 19. Eu acho que deixa eu ver qual é o versículo para não falar bobagem. Lucas 19, versículo 8. Jesus já está lá com Zaqueu na sua casa. E em Lucas 19, 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. O restituo quadruplicado. Agora, irmão, me diga você, não vou nem ler o versículo anterior. Jesus mandou Zaqueu fazer isso? Pode falar, sem medo. Não mandou. Ele está conversando com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém comer na tua casa. Apressando desceu, recebeu com júbilo. Vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Do nada, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, vou fazer isso. Irmão, Jesus não falou para ele fazer nada disso. De onde veio então essa decisão tão ousada de Zaqueu? De uma coisa só: mudança de mente. O Evangelho de Cristo se infiltrou não só na casa de Zaqueu, transformando o seu lar, mas a mente de Zaqueu foi dominada de uma tal maneira que ele disse: quer saber, Senhor, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. E tem mais, vou mostrar que a fé que eu tenho no Senhor é uma fé genuína. Vou repartir o que eu tenho com os pobres, e se eu defraudei alguém, vou perguntar para todo mundo, vou dar 4 vezes mais, não importa que eu vou ficar na pindaíba, eu vou dar 4 vezes mais daquilo que eu roubei de qualquer pessoa. Sem ninguém mandar. Por quê? Porque a mente de Zaqueu foi poderosamente mudada pelo Espírito Santo de Deus. Transformação é isso, irmão. Antes da transformação, você olhava para as pessoas como um grande cifrão, por exemplo. Como eu disse alguns minutos atrás, as pessoas olham para nós e nos enxergam pelaquilo que a gente tem. E às vezes, no passado, antes de se encontrar com Jesus Cristo, com o seu Evangelho, a gente era assim também. A gente enxergava as pessoas como um grande cifrão, o que importava era o dinheiro ou os bens materiais.
Agora, irmão, não dá para aceitar isso no meio do Evangelho de Jesus Cristo, no meio do povo de Deus. Porque depois da mudança de mente proporcionada pelo Espírito Santo, sabe o que acontece na nossa vida? A gente ama quem Deus ama. Me diga você, quem Deus ama? Gente. Quando a nossa mente é transformada pelo Espírito Santo de Deus e a fé genuína é plantada no nosso coração e na nossa mente, a gente começa a amar o que Deus ama, e Deus ama gente. E no versículo 9, para você ver quão orgulho, né? Quanta alegria essa atitude, ou essas palavras de Zaqueu proporcionaram em Jesus, que Jesus no versículo 9 diz, e disse-lhe Jesus, olha Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa, pois também você, este é verdadeiramente filho de Abraão. Parece que Jesus está falando, não tenho vergonha de vocês, Zaqueu. Você pode ser chamado filho de Deus. Você pode ser chamado aí como alguém que faz parte da linhagem espiritual de Abraão. Porque você teve a sua mente mudada. Você é servo de Deus, como servo de Deus tem que ser de verdade. Porque a salvação chegou na casa de Zaqueu? Porque a mente dele foi mudada. Vá lá em Atos capítulo 9. Um texto tão conhecido que fala a respeito da mudança, né? Outra mudança, outra transformação, que é um encontro de Saulo com Jesus. De Saulo se tornou Paulo. De perseguidor a perseguido. Por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu não quero ler tudo, porque você conhece a história, né? Ele estava andando no caminho de Damasco, caiu do cavalo, viu uma grande luz, ficou cego. Depois teve um encontro com o profeta orou e ele teve a sua visão restaurada, né? O profeta Ananias. Mas aí, de perseguidor ele se torna perseguido. Versículo 20 e o 21. Olha o que aconteceu depois da mudança e da transformação verdadeira que aconteceu em Saulo, que passou a se chamar Paulo. Atos 9, 20. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus. Como assim? Pregava Jesus dizendo que este era o Filho de Deus. O que aconteceu? Versículo 21. Todos os que ouviam estavam atônitos. Todo mundo ficou de boca aberta. E diziam, peraí, não é esse aí o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Saulo tem um encontro com Cristo tão real que os que ouviam as suas palavras de perseguição ficaram chocados. Aquele que antes dizia, não, nós temos que matar os judeus. Mas eles estão servindo a Jesus Cristo, não interessa, vamos matar. E matou muita gente, inclusive Estevão, servo do Senhor, foi ele que mandou matar. E agora ele tem um encontro com Cristo tão real que as pessoas ficaram chocadas. Chocados porque não só o nome dele mudou de Saulo para Paulo, mas o mais importante, a mudança mais importante aconteceu em Paulo, que foi a mudança de mente. O que eu não valorizava, puxa, agora eu valorizo. Não, mas você mudou assim depois? Mudei mesmo. Então quer dizer que agora você é crente? Sou mesmo. Mas como assim? Você mandou matar? Você fez um monte de coisa ruim, um monte de coisa feia? Como assim? Não, sou mesmo. Mudei mesmo. O que eu não valorizava, agora eu valorizo. Mudei, sou outra pessoa mesmo, porque eu decidi ter uma nova vida em Cristo Jesus. A começar pela minha mente. Voltando lá para Hebreus, já vou encerrar. Vamos ver os versículos antes desse versículo 16 que eu li com você no início. Hebreus 11, 13. Então vê o que originou o versículo 16. Ele citou uma série de nomes: Abraão, Noé, Enoque, Abel. E aí no versículo 13 de Hebreus 11 ele diz assim, o escritor aos Hebreus: todos estes que eu citei o nome, os feitos, morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Fala de não terem recebido a promessa do Mestre, né, do Messias, porque morreram antes de Jesus vir à terra, morrer e ressuscitar. Versículo 13. Todos esses, já li, versículo 14 agora. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar para lá de onde eles saíram. Mas agora, isso não importa mais. Eles desejam uma melhor pátria, que é a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha só quem eram os heróis da fé. Perceba que eles não foram citados aqui de graça, irmão. Eles pagaram um grande preço. O maior preço, Jesus pagou. Mas, irmão, tem muita gente na Bíblia, ainda nos dias de hoje, que pagam um alto preço para serem servos de Deus. Todos os heróis da fé citados em Hebreus 11 tinham algo em comum. Não sei se você percebeu aí. Fala isso no versículo 13 e 14. Eles tinham algo em comum. Eles abriram mão de muita coisa pelo reino de Deus, inclusive da sua terra natal. Você olha para Abraão, vem Deus e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus chama José: José, sai daí. Moisés, sai do Egito. Sai do deserto, volta para o Egito. Do Egito, vamos para a terra prometida. Você percebe o que une cada uma dessas pessoas? Não é a mesma coisa. Não é? Faz uma arca. Quem crê no que você está falando vai entrar junto, quem não crê vai ficar. E vai para uma terra aí que eu vou te mostrar também. Todos eles pagaram um alto preço, inclusive o de abandonar a sua terra natal. Mas não foi um preço qualquer. Eles receberam honra de Deus, porque até hoje eles têm o nome aqui citado como heróis da fé em Hebreus capítulo de número 11. Eles pagaram um preço e são lembrados até hoje porque simplesmente buscaram em primeiro lugar o reino de Deus. Simplesmente porque buscaram o reino. Buscaram o reino, mas quando você olha para todos eles, você percebe que eram pessoas simples. Pessoas simples, normais. Porque você já me ouviu dizer aqui, vou dizer de novo, que quanto mais santo, irmão, mais normal a gente é. Quanto mais santo, mais ser humano é. Quanto mais santo, menos esquisito. Quanto mais santo, mais simples. As maiores demonstrações de santidade e espiritualidade, irmão, não acontecem dentro da igreja. Acontecem lá fora. Falar em línguas é muito bom. Edifica nós mesmos, diz a palavra do Senhor em Coríntios. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso. Fala em vários textos e diz claramente que isso traz um benefício grande para quem é servo de Deus. Profetizar, bom também. Ter visões, bacana. Pregar, uma honra. Cantar também. Tudo isso é muito bom, irmão, muito bacana. Mas existem atitudes de simples gentileza, por exemplo, do lado de fora da igreja, longe do ajuntamento, que mostram de verdade quem é e quem não é espiritual. Porque, irmão, ser espiritual é ser humano como ser humano tem que ser. Só isso. A minha fé em Cristo muda quem eu sou por dentro. Me faz voltar a ser gente. Quando a gente não tem fé, nós nos tornamos apenas, de repente, um despertador de Deus. Você conhece alguém assim? Gente que não tem fé e que é apenas um despertador de Deus. Gente que só abre a boca para lembrar Deus do que Ele deveria ter feito e ainda não fez. Ó Deus, vim aqui na igreja para lembrar, tem que fazer, está na hora, já passou do tempo, está complicado, abre aí a porta, dá um jeito, cura, liberta, restaura, salva aí todo mundo, porque despertador de Deus.
É gente que só abre a boca para lembrar Deus do que Ele deveria ter feito e não fez. Como se Deus dormisse, né? Como se Deus precisasse de despertador. Quando na verdade, Salmo de 121 diz que Ele não dorme e nem cochila, né? Nem tosqueneja. Muito pelo contrário, em outro texto diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Deus dá àquele que não perde o sono por conta da adversidade. Deus dá àquele que crê que não há provação maior do que a gente pode suportar. Irmão, de verdade que o Senhor olhe para nós e não veja em nenhum de nós uma fé egoísta. Que Ele não veja em nós uma fé que seja usada como moeda de troca e muito menos uma fé que não mude o nosso interior. Que o Senhor olhe para nós e veja pelos nossos frutos que nós somos de verdade homens e mulheres de fé. Feche os seus olhos por um instante. Existe um tipo de filho de Deus que Deus diz: eu não me envergonho dele. Mas também existe aquele que causa esse sentimento nele. A questão é: o que Deus pensa de mim quando para mim olha? Não é tão fácil responder, mesmo para aquele em quem Jesus Cristo mora. Na verdade, tudo isso tem a ver com fé. Falo de fé verdadeira, aquela que me faz permanecer em pé. Não uma fé egoísta, onde eu sou o único beneficiado. Nem uma fé como moeda de troca, capitalista, manipulado. A verdadeira fé é aquela que muda o meu interior, muda a mente, é plantada no coração e se reflete, aí sim, no exterior. Nosso pacto de fé não está mais escrito em tábuas de pedra. O concerto perfeito veio por Cristo. Nele, a vitória da fé é certa. A exemplo dos heróis da fé, quero buscar o reino, praticar santidade e espiritualidade lá fora. Aqui, irmão, é só um treino. Aí sim, nossos frutos mostrarão quem nós somos. Homens e mulheres da fé, amados de Deus, firmes sempre estamos. Pai, te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. E a nossa oração, Senhor, em primeiro lugar, é para que o Senhor nos perdoe. Se alguma vez, Senhor, nós tivemos uma fé egoísta, uma fé manipulada, de repente, Senhor, por palavras contrárias à Tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se alguma vez nós usamos da fé que temos em Ti como uma moeda de troca. Senhor, e acima de tudo, nós queremos ter fé sim, mas uma fé que mude, dia após dia, todos os dias, o nosso interior. Nós não queremos ser cristãos de fachada, Senhor. Não queremos vender imagem, nem precisamos disso. Nós queremos apenas, Senhor, ser o que o Senhor nos chamou para ser. Servos de Deus, amados do Senhor, filhos amados do Pai, em que o Senhor não se envergonha. E se em algum momento nós envergonhamos o Teu nome, pedimos perdão mais uma vez, Senhor. Não queremos ser assim. Queremos ser como Zaqueu. Homens e mulheres que tomam atitudes de fé, que têm a mente transformada pela fé genuína. Fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não em religiões, não em dogmas, não em placas de igreja. Fé em Jesus Cristo, porque foi o Senhor quem morreu por nós na cruz. Pai, é muito bom nós estarmos na Tua casa e na Tua presença, mas nós queremos ser servos do Senhor além das portas, além das quatro paredes, Senhor, de um templo. Nós queremos ser, Senhor, e mostrar, para a honra e glória do Teu nome, quem nós somos de verdade, servos do Senhor, homens e mulheres de fé, porque sabemos que a esses homens e mulheres de fé, o Senhor dá enquanto dormem. O Senhor dá aquele que não perde o sono por conta das adversidades, aquele que tem fé no Senhor, acima das tribulações, aquele que crê que não há provação maior do que a gente pode suportar, como diz a Tua palavra. E Pai, nós queremos nessa noite e todos os dias romper em fé,
Mesmo que montanhas se levantem contra nós, mesmo que gigantes se levantem contra a nossa vida, nós queremos dia após dia romper em fé, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, sabendo que tudo que nós precisamos vem de Ti, e tendo a fé genuína em Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, e tendo a nossa mente mudada e transformada dia após dia, tendo a renovação no nosso entendimento, como diz Romanos 12, nós iremos ver, receber, e todos verão que nós iremos participar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Transforma-nos, Senhor, dia após dia, para a honra e glória do Teu nome, porque nós queremos ser ajudados pelo Teu Espírito para romper em fé todos os dias, e aí vencermos todas as ciladas do maligno que se levantam, Senhor, sempre contra a nossa vida. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a romper em fé. Essa é a nossa oração, Pai. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pelos momentos em que a nossa fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de Ti. As provações não são maiores que o meu Deus.
e continuarem nessa comunhão que eles têm com o Senhor, ó Pai, principalmente. Pai, nós continuaremos a orar pelos teus servos, para que os teus anjos continuem guardando, livrando eles de todo mal, Senhor. A parte da família que vai ficar também, Senhor, que eles sejam abençoados, ó Pai, e que acima de tudo haja saúde sobre o corpo físico deles, ó Pai, renovo, restauração e tudo que o Senhor, tudo que eles precisam, que vem do Senhor, seja direcionado para a vida deles, Senhor, mesmo tão longe ou tão distante do nosso país. Nós sabemos que o Senhor continuará juntinho com eles, dando a direção e que eles continuem seguindo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, como a tua palavra nos ensinou nesta noite. Continue acrescentando fé, Senhor, através da tua palavra, e que em nome de Jesus esse tempo, Senhor, passe muito rápido para que juntos nós voltemos, Senhor, a estar congregando neste lugar, e que acima de tudo o teu nome seja glorificado pela vida deles, não somente aqui, mas também lá neste outro país, Pai. Leva os teus servos em paz e que em paz eles continuem, Pai. No mais, leva-nos em paz também, Senhor, que os teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando de todo mal, que mesmo quando nós saímos por essas portas, que o inimigo não nos roube em tudo de tão precioso que recebemos de Ti nesta noite, ó Pai, inclusive da Tua palavra. Pai, continua conosco, dá a cada um de nós uma noite de descanso tranquila e uma semana abençoada e vitoriosa debaixo dessa palavra. Leva-nos em paz e continua conosco. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no teu irmão, declara a bênção do Senhor sobre a vida dele. Diga, olha, o Senhor te abençoe em nome de Jesus e uma semana de vitória. Em nome de Jesus.